Muito bem, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos para mais uma aula de história. Essa aula de história de hoje, vamos tratar de a Idade Média. A Idade Média, período histórico de 1000 anos, que vai do século V até o século XV, e que tem diversas etapas, diversos assuntos relacionados a ele, né? A Idade Média, que é um desses assuntos que é parada obrigatória no vestibular da Universidade Federal do Paraná. Lembrando sempre que o pessoal gosta de colocar um textinho para interpretação, então se fica sempre atento na interpretação do texto. Lá na plataforma, lá no Que Mágico, tem lá um monte de questão que já caiu na Federal para você treinar a interpretação. Professor, mas pode cair a mesma questão? Já aconteceu. É difícil, mas já aconteceu. Mas o mesmo assunto, isso com certeza. E se você tiver com dificuldade para ler o gabarito daquilo que eu coloquei lá no caderninho, é só você ver a correspondência. Então, se a questão, por exemplo, é a questão número 32, você procura o número 3 na coluna e o número 2 na linha, e fecha a correspondência, né? É uma brincadeira de batalha naval, beleza? Bom, e é claro, né? Pintou qualquer dúvida, mande, né? Faça que nem vários estudantes fizeram hoje. Hoje foi um dia bem movimentado, né? Muita gente pediu questão hoje, a gente conseguiu agora zerar todas as questões, né, que foram pedidas entre ontem e hoje. Então não deixe de fazer suas perguntas e aproveite que para amanhã a fila está zerada, né? Então se você mandar a tua dúvida hoje, muito provavelmente vai ser uma das primeiras a ser respondidas amanhã. Beleza? Muito bem. A nossa aula de história de hoje, a Idade Média, pessoal. A Idade Média, como eu disse a vocês, é um período de 1000 anos que corresponde, né, à Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Ou seja, a primeira parte da história medieval, do século V ao ano 1000, são os primeiros 500 anos, a gente chama de Alta Idade Média. E a parte final, a Baixa Idade Média. Também tem um outro jeito de a gente dividir a Idade Média, entre Idade Média Ocidental e Idade Média Oriental. É na Idade Média Ocidental que a gente tem a ruralização da Europa, que a gente tem o surgimento do feudalismo, a existência dos reinos germânicos, e é na parte oriental, no leste europeu, norte da África, na Idade Média Oriental, que nós temos o Império Bizantino, o antigo Império Romano Oriental, e também o crescimento do Islã, né, o aumento, né, de número de pessoas convertidas ao Islã. Sem mais delongas, vamos começar a nossa aula falando da parte ocidental, onde hoje mais ou menos é a França. O que aconteceu nessa região da Europa Central? Nós temos a desagregação do Império Romano, né? O Império Romano se esfacelou, ele foi caindo de dentro para fora. Muita gente fala, porque houve as invasões bárbaras que vieram com aquelas roupinhas de pele, comendo carne crua e tomaram o Império Romano. Falso, falso. Na verdade, o Império Romano, ele apresentava uma crise interna porque ele não era sustentável. Eles se preocupavam com a questão ambiental? Não, sustentável que eu digo no raciocínio econômico, né? Ou seja, o modelo de expansão do Império Romano: conquista território, escraviza a pessoa, conquista território, escraviza a pessoa, conquista território, escraviza a pessoa, põe um exército para garantir a segurança, sufoca revoltas escravistas. Então, os custos operacionais do Império Romano eram muito altos, por isso ele não era um modelo que poderia permanecer por muito tempo. Quando as invasões, ou melhor, quando os ataques romanos a regiões cada vez mais distantes diminuíram, o Império Romano não tinha mais como abastecer o número de escravos necessários para a produção agrícola. Isso provoca uma escassez alimentar, junto com a escassez, inflação do preço das mercadorias, né? Houve um aumento do preço das mercadorias e revoltas sociais ocorreram. Quem explicou para a gente essa estrutura militar extremamente cara que o Império Romano tinha não é o professor Capivara,
né? Não fui eu que, nossa, o cara descobriu que o Império Romano caiu assim, meu Deus, ele é um gênio, ele manja. Não, 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 não. É um autor chamado Edward Gibbons, né? O senhor Edward Gibbons escreveu um livro chamado Declínio e Queda do Império Romano Ocidental. Eu vou escrever aqui o nome dele para vocês, Edward Gibbons. O nome do livro, Declínio e Queda do Império Romano Ocidental. Qualquer curso de história, eu vou fazer história e tal. Qualquer curso de história tem a leitura obrigatória do Edward Gibbons, né? Quando vai estudar a história antiga 2, né? Tem lá a história antiga ocidental 2, tem a história do Império Romano, e esse livro, pelo menos um capítulo, tem que fazer uma leitura. É a tese clássica, né, de explicar por que o Império Romano faliu. Professor, mas e a Igreja Católica? Os cristãos, eles não acabaram com o Império Romano quando começaram a afirmar que dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus? Pois é, isso realmente aconteceu, mas é no começo do Império Romano, pessoal, é no começo. Porque a partir do século III, do século IV, principalmente no reinado do Constantino, no início do século IV, o cristianismo deixou de ser uma religião perseguida, pelo menos oficialmente, né, pelo Estado, e passou a ser uma religião permitida. Não estou dizendo que não houve invasões, ataques à igreja, houve, mas o Estado romano, né, oficialmente Roma, não considerava mais o cristianismo uma religião perigosa, não estava mais perseguindo o cristianismo. E assim a igreja foi crescendo dentro das fronteiras do Império Romano. Então, quando os povos germânicos atacaram Roma, eles já chegaram num império em crise e com falta de escravos. Por isso que foi comum para muitos fazendeiros, muitos patrícios romanos, eles não tinham mais escravo para usar na produção agrícola, começaram a criar colonatos, né, sistemas de colonato. Pegava lá uma leva, uma tribo, né, de uma população germânica e tal, e dizia: olha, eu tenho essa área aqui, vocês podem ocupar essa área toda, vocês podem produzir aqui. E assim esses povos germânicos, eles foram, né, se associando pacificamente no início, nos contatos com os povos romanos. O problema é que algumas levas desses povos ditos bárbaros, né, que bárbaro é todo mundo que não fala nem grego nem latim. Algumas levas desses povos bárbaros eram mais belicosos e não queriam terra, queriam conquistar, saquear, pilhar, um monte de coisa legal para fazer. Então, aí sim houve, né, a instabilidade do Império Romano, e no ano 476 depois de Cristo, me lembro como se fosse ontem, eu e Vado, era um domingo, eu e Vado estávamos saindo do Largo da Ordem, saindo de dentro do chafariz do cavalo babão, quando então a gente soube da notícia que o Império Romano havia se esfacelado de vez, quando o último imperador de Roma, Rômulus Augustulus, é deposto e as insígnias de imperador foram levadas para o Papa. Então, ano 476, né, foi o ano da queda do Império Romano Ocidental, que é oficialmente o final da história antiga e o início da história medieval. Ali nos comentários, nós temos a Isabela dizendo assim: prof, a aceitação do cristianismo foi antes da separação de Roma do Ocidente e da Roma do Oriente? Não, desculpe, foi antes. A tolerância ao cristianismo aconteceu no ano 313, e a divisão entre Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental foi no ano 395. Então tem uma boa diferença aí, né, de 313 para 395. A Laura comenta ali, né, eu só vi a última palavra ali, caiu? É isso? Caiu, Laura? Caiu mesmo? Caiu? É claro, eu estou falando do Paraná Clube. O que aconteceu com a cidade de Roma depois que o Império do Ocidente caiu? Bom, a cidade ela foi tomada pelos povos invasores bárbaros, né? Esses povos, os érulos, que ocuparam aquela área, formaram um pequeno reino, que depois foi tomado por outro reino, que depois veio outra tribo germânica que também tomou o poder, daí veio outra, até que
no século VII para o século VIII, aquela região ali, ela é oficialmente dada à Igreja Romana, para a Igreja Católica, onde, então, o avô do Carlos Magno, né, o Pepino o Breve, vulgo Rapidinha, era um imperador germânico, ele concedeu a área de Roma, a área da Itália praticamente inteira, para o Papa, criando os estados pontifícios. Aí virou uma espécie, né, de reino papal. Beleza? A Laura nem me respondeu mais, né, por causa da brincadeira com o Paraná Clube. Peço desculpas, inclusive acabei de falar com o Sidney e perdi a oportunidade de dar uma zoada nele também. Vocês viram o recado que eu passei para vocês no WhatsApp, né? O Sidney, ele vai dar aula para vocês amanhã, entre as 10 e as 11h30. E sim, ele vai gravar a aula com certeza. Então, se você não puder assistir, você tem a chance de rever depois a aula, de gravar a aula também, de curtir essa coisa maravilhosa que é o professor Sidney. Seguindo adiante. Você é paranista disfarçado, que eu sei, prof. Então, meus dois avós paternos, né, eram ligados ao Paraná, só que um era do Pinheiros, o outro era do Colorado, mas eles chegaram a ver o nascimento do Paraná Clube. E o meu pai é paranista, né? Então, assim, eu não sei, que bom que eles me abandonaram, né? Porque senão eu ia estar junto ocupando um lugar na Kombi, na torcida organizada. Ovelha negra não, Kevin. Ovelha verde da família. Bom, vamos adiante, pessoal. Aí a cidade de Roma, que nem, né, a Laura perguntou ali, acabou se tornando, né, uma cidade da igreja, né, e os estados pontifícios. Depois, somente no século XX, em 1929, é que o governo italiano e a igreja fizeram um acordo para a criação, né, da Santa Sé, que é o estado da igreja, que é o Vaticano, que tem até hoje lá dentro de Roma. Mas era praticamente toda a Península Itálica. O Vinícius pergunta ali, né, professor, em que ano foi oficializado o cristianismo como religião do Império Romano? Boa pergunta, hein, Vinícius? Tolerado, ano 313. Oficializado é quando ela se tornou uma religião oficial de Estado, ano 380. E quando tornou-se religião única, 391. Quer que eu repita? Tolerado, ou seja, pode existir, 313. 380, tornou-se uma das religiões oficiais, uma das religiões públicas de Roma. Ano 391, tornou-se a única religião oficial de Roma. Beleza? Exatamente, Vinícius. Édito de Milão, é isso mesmo. Bom, vamos lá. Vamos avançando aqui na nossa aula, né? Se viu ali que muitas pessoas, né, foram para a área rural, né, com medo das invasões bárbaras. Por quê? Porque era um clima de medo, de insegurança, desespero, cu na mão. Então as pessoas foram para a área rural, se estabeleceram lá, se protegeram diante de um senhor, e os chefes germânicos que foram chegando, eles foram fazendo acordos com a mais poderosa instituição que havia na Idade Média, a igreja. Aí, nesse frontispício, né, nesse desenho aqui, nessa história em quadrinhos, eu estou agora apontando para um pano verde, tá? Eu estou apontando um pano verde aqui. Mas então, você tem aí uma história em quadrinhos aí esculpida nesse material. O que é isso aí? É o Papa, né, desculpem, o imperador, né, o chefe dos germânicos, que chamava-se Clovis, fazendo um acordo com a igreja. Aí ele é batizado, né, aparece a cena de batismo dele aqui, ó, término do batismo, e ele vira cristão. Se você não entendeu a história em quadrinhos aqui, tem uma descrição em forma de texto. E sabe que texto é uma coisa muito importante para a gente, porque a Federal gosta que a gente interprete essas questões. Uma coisa que é uma dica para todo mundo, que vai ajudar bastante, tá? É você dar uma olhada sempre na referência do texto, antes de até de ler o texto, até para ajudar você na interpretação. Quer ver só? Aqui, ó, bem na parte de baixo, vou pegar a canetinha aqui. Bem aqui na parte de baixo tem São Gregório de Tours, né, que é o autor, São Gregório de Tours, e tem aqui já o título, ó, A Conversão de Clovis, tá vendo?
significa que ele se tornou cristão, tá bom? Olhando isso já ajuda a gente a entender o que vem por aí. Vamos que vamos, então. O sacerdote, tendo-se posto em contato com Clovis, levou-o pouco a pouco e secretamente a acreditar no verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra, e a renunciar aos ídolos, que não podiam ser de qualquer ajuda, nem a ele, nem a ninguém. O rei, tendo, pois, confessado um Deus todo-poderoso na Trindade, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ungido no santo crisma com o sinal da cruz. Mais de 3.000 homens de seu exército foram igualmente batizados. Eu tenho um amém, Jesus? Eu tenho um amém, Jesus? Não deixe depois de fazer uma doação. Ora, estamos falando aqui da conversão do líder com mais 3.000 homens do exército dele. É um número considerável, né? Ah, mas será que o Clovis ele era realmente cristão de coração? Pouco importa. Pouco importa. Por quê? Porque o que estava ali em jogo é uma aliança do chefe germânico, do líder germânico, com o Papa, né, que era também, se comportava como um líder. E aí, será que eu levo jeito para pastor, pessoal? Será que rola? O mais importante, né, dos imperadores, né, o mais famoso dos imperadores, foi o Carlos Magno, que aparece aí, né? O Carlos Magno ele foi imperador franco ou imperador carolíngio. Durante o governo dele, ele atinge o máximo, o ápice da extensão territorial. E quando ele faz esse processo de conquista da Europa Ocidental, chega ao ápice dessas conquistas militares, ele está, na verdade, restaurando o que era o antigo Império Romano Ocidental, pelo menos no tamanho, né? Pelo menos no tamanho. É claro que o Papa não deixou, né, de se aproximar do imperador franco, do Carlos Magno, e forjar uma aliança mais forte ainda. Tanto que o Papa aí, né, aparece numa cerimônia fazendo a coroação do Carlos Magno. Essa coroação, está aqui a coroa nas mãos do Papa, tá vendo? Ah, tá aqui o Papa, é o Papa, deixa eu ver se eu consigo escrever com esse troço. O Papa Leão III. Tá, em algarismo romano, isso era para ser um 3 romano. Ele está coroando, portanto, Carlos Magno. Ao fazer isso, né, ao fazer essa coroação do imperador romano ocidental, mesmo o cara não sendo romano, ele está, na verdade, tentando restaurar uma tradição, que era o que as pessoas tinham na lembrança, né, de um grande império, e dizendo, agora é o Império Franco, mesmo que ele, na origem, não fosse um cara romano, não fosse um cara latino, fosse um germânico. Esse acordo, né, entre igreja e reinos germânicos. A coroação do Carlos Magno é sempre muito comparada com essa outra coroação que aparece aí, que é a coroação do Napoleão, o imperador Napoleão, em que ele é coroado o imperador da França. Na verdade, ele se coroa, né, e isso é muito emblemático. O Papa, né, compareceu à cerimônia para fazer a coroação do imperador francês, mas ele disse, eu sou o imperador pela graça do povo, inaugurando a tradição, né, de ser aclamado imperador, e não porque foi escolhido por Deus. Por isso que o Papa, né, não conseguiu coroá-lo, ele não deixou o Papa o coroar. Essa é a região que o Império Franco, né, que o Império Carolíngio teve na Europa, né? Veja que não tem ali o território de Portugal e Espanha. Essas áreas cinzas aí que aparecem, veja que é sempre o mesmo tom de cinza, né? Não são 50. Aí você vê, né, regiões autônomas, né, que é o leste europeu, como o próprio nome já diz, aqui a região, né, Sórbia, Boêmia, Caríntia. Essa região aqui, regiões autônomas, são outros impérios que estão ali. O Império Turco, o Império Seljúcida, o Império Mongol, o próprio Império dos Eslavos, são outras regiões, então não faz parte aí dos territórios dominados pelo Império Carolíngio. Aqui a Inglaterra também, né, se mantendo isolada, aí com a ocupação normanda, inclusive ocupando uma parte aqui do norte da atual França, né, a região da Normandia, e temos também essa região aqui na Península Ibérica, ó, na Península Ibérica, onde diz Al-Andalus, né, que é a Andaluzia, mas que é o território, né, do Islã. Os muçulmanos, eles ocuparam esse território a partir do século VIII,
depois de Cristo. O ano exato é o ano 711 depois de Cristo, quando os muçulmanos ocuparam esse espaço aí. Então, a Portugal, Espanha, não teve feudalismo, aquele feudalismo que a gente estuda da França, não teve. Portugal e Espanha, antes de existir Portugal e Espanha, né, eram ocupados pelos muçulmanos, que é uma das bases da nossa cultura ocidental, porque aqui a América Latina, ela foi colonizada por espanhóis e portugueses. Então, a presença islâmica, é claro que lá na Ibérica, veio através da colonização de portugueses e espanhóis. São muitas as palavras do nosso vocabulário português que são de origem árabe. E sem falar outras influências culturais que os árabes trouxeram na ocasião. Durante a Idade Média, deixa só eu sair aqui da frente do texto, vou aqui para o cantinho e a gente já continua. A gente tem aqui, né, na história medieval, o feudalismo. O feudalismo é quando o Império Carolíngio, o Império Franco, ele entra em crise, né, quando ele se fragmenta. No mapa anterior, né, que você viu ali comigo, o mapa anterior ele apresenta, pessoal, um território já dividido. O Carlos Magno, ele teve já que dividir o seu território entre seus descendentes, os netos de Carlos Magno, dividem o Império Carolíngio em 3 partes, e essa fragmentação continua aumentando durante a Idade Média. E cada reino, né, com o seu chefe local, tinha poderes extremos de cunhar moedas, poder de estabelecer leis locais, de ter julgamento, né, ele comandava, não havia um governo central. A igreja, ela tinha muito poder, mas ela mais homologava, né, as decisões que eram tomadas a nível local. O feudalismo, né, seria o máximo dessa descentralização. Cada senhor feudal mandava na sua região e concedia favores e terras para seus protegidos. O cara que era protegido de um senhor feudal era chamado de vassalo, e geralmente era um nobre também. E assim, o nobre que protege é o suzerano, o nobre que recebe proteção é o vassalo. Não existe nenhuma semelhança entre vassalo e camponês, tá? O camponês, ele é obrigado a trabalhar nas terras. Então, ele é um cara que é trabalhador. Enquanto que um vassalo, apesar do nome parecer uma coisa de submissão, vassalo é um nobre também, né? Ele tem, portanto, né, seu pedaço de terra, tem forças militares, e ele coopera com o suzerano, né, como mútua proteção. A fragmentação política do sistema feudal, ela era mantida uma unidade com a igreja. Então, a cultura teocêntrica da época contribuía para essa unidade da cristandade na Europa Ocidental. Então, tinha uma fragmentação política, mas tinha uma unidade cultural. Também, nessa ocasião, a economia, ela basicamente se tornou rural no feudalismo. Existia comércio, sim, mas fora do regime feudal. Nas cidades de Litélia, Barcelona, estuários de rios, né? Isso facilitava as relações comerciais. Mas no interior ali da França, era basicamente uma vida agrária, né? Uma economia voltada para a subsistência. E, por fim, a sociedade, dividida em 3 partes: os que rezam, os que guerreiam e os que trabalham, né? Os que rezam é o clero, os oratores. Os que guerreiam é a nobreza, os belatores, de bélico. E os camponeses são os laboratores, né? Os que trabalham. A gente traduz labor como sinônimo de trabalho, tá? Vamos deixar aqui assim por enquanto, tá? Vamos deixar assim por enquanto. Logo mais, na aula que nós vamos ter de filosofia, a terceira aula, a gente vai falar da filósofa Hannah Arendt. E ela trabalha com esse conceito de labor e trabalho. E lá vai ser um pouquinho diferente. Então, aqui a gente vai considerar laboratores, né, como algo assim, sinônimo de trabalhadores braçais. Lá na filosofia da Hannah Arendt, ela vai diferenciar labor de trabalho. Então, só para já deixar sinalizado isso aqui para a gente. Seguindo adiante, a igreja, ela tinha muito poder sobre essa sociedade, era uma das instituições mais influentes. E assim, todas as relações sociais eram, de certa forma, permeadas pela tradição da igreja. Tanto que, quando a igreja, né, viu o crescimento dos muçulmanos na Península Ibérica, a igreja ordenou uma guerra de reconquista do território para a cristandade.
É engraçado que a gente fala reconquista, porque a Península Ibérica antes era de um povo germânico chamado visigodos. E os visigodos tinham se cristianizado. Então, a igreja diz: esse território um dia foi cristão. Então, nós temos que agora recuperá-lo para a cristandade, beleza? E a mesma igreja, a poderosa igreja, que legitimou a ação militar na Península Ibérica, chamada de Guerra de Reconquista, também organizou conquistas militares no Oriente Médio, para retomar a cidade de Jerusalém, o Santo Sepulcro de Jesus Cristo. Essas ações militares, né, que tinham uma justificativa religiosa, são as cruzadas. As cruzadas, né, elas ocorreram entre os anos de 1095 e 1270. E, ao total, foram 8 cruzadas oficiais e 2 cruzadas espontâneas, que foi o Lurian que perguntou ali no chat. Ou seja, 8 cruzadas oficiais, cruzadas que a igreja, que o Papa ou que algum monarca organizou, a pedido do Papa. Cruzadas espontâneas ou não oficiais foram movimentos populares de pessoas que começaram a se mobilizar, como foi o caso da Cruzada dos Pobres e a Cruzada das Crianças, que o próprio nome já diz, né, como é que essas cruzadas foram criadas. Mas, enfim, de forma geral, as cruzadas, com uma ou outra conquista militar, num cômputo geral, as cruzadas foram um fracasso. É claro que a primeira cruzada, né, a segunda cruzada foram vitoriosas. A primeira cruzada tomou Jerusalém, a segunda cruzada tomou Damasco. Essas cruzadas, né, que conquistaram alguma coisa, elas são muito lembradas, até porque fundaram a Ordem dos Cavaleiros Templários, lá em Jerusalém, que se tornou uma instituição extremamente poderosa na região. Então, a gente analisa o caso templário, a gente interpreta como um caso de sucesso. Mas veja, né, isso foi na primeira e segunda cruzada. Ao longo de toda a história das cruzadas, foram mais fracassos, derrotas, do que vitórias. Até porque você tomava Jerusalém e em volta está cheio de muçulmano. Então, eles se mobilizavam e retomavam. E o muçulmano, né, lotado ali em volta, e eles começaram também a entender que era uma guerra de verdade. Se os muçulmanos não eram tão belicosos assim, eles se tornaram belicosos, até porque na religião muçulmana, você não enxerga Jerusalém, o cristianismo, como outra religião, né? Os muçulmanos enxergavam o cristianismo e o judaísmo como religiões, né, que acreditam no mesmo Deus que eles. Alá, que significa o Deus, o único Deus, né? A ideia de monoteísmo. Então, quando houve o ataque dos cristãos à região de Jerusalém, isso até foi tomado assim por uma certa surpresa pelos muçulmanos. Os relatos muçulmanos surpresos com a invasão cristã em Jerusalém aparecem em um livro chamado A História das Cruzadas Vistas pelos Árabes. Eu vou escrever o título aqui. As Cruzadas Vista pelos Árabes. É um livro muito legal, já caiu muito em vestibular, e ele ajuda a gente a fazer esse exercício de alteridade, né? Ah, a cruzada que vai vencer os infiéis. O muçulmano vai dizer, quem que é o infiel? Pô, eu acredito pra caramba em Deus. Eu oro 5 vezes por dia, eu peregrino a Meca, eu faço jejum, eu pratico a caridade, eu me esforço para que as pessoas se tornem muçulmanas também e passem a acreditar na verdade. Ou seja, o muçulmano falou, infiel? Eu? Né? Então teve aí um susto, né? Uma surpresa. E muitos árabes viam esses povos, né, cristãos que os atacavam, como os povos bárbaros, né, como povos inferiores, né? Doido isso, né? Muito bem. A Isabela perguntou ali, prof, foram esses cavaleiros que mais para frente se tornam uma burguesia? Não. Esses cavaleiros das cruzadas, eles vão virar a nobreza. A burguesia, ela também vai surgir durante as cruzadas, mas é um outro segmento social. Geralmente, o burguês é um cara que não tem título de nobreza, é um cara que veio da área rural e começou a fazer comércio na cidade, começou a fazer trocas, começou a ganhar dinheiro, e ele vai trabalhar para conseguir prosperar. Essa visão do burguês, ele é o cara, portanto, sem títulos.
e que vai depois, bem depois, na época do século XVIII, questionar como é que você, que é nobre, né, que se acha de sangue azul, porque tem título, porque tem isso e tem aquilo, pode se achar melhor do que eu? Tanto que é no final do século XVII, início do século XVIII, que um filósofo chamado John Locke escreveu sobre a tábula rasa. Se todo mundo nasce igual, vazio, por que alguns se acham melhores do que os outros por causa de títulos, né? Tanto que a burguesia vai se rebelar durante a Revolução Francesa, pregando igualdade civil entre as pessoas. Os burgueses, eles tiveram uma ascensão econômica, que nem a Laura comenta ali, sim, através do comércio. E as cruzadas ajudaram muito nisso, né? Imagine você ir para o Oriente Médio, que é um lugar perigoso, acompanhado de alguns milhares de soldados cruzados. Ajuda, né? Ajuda, né? Pô, vou para lá e vou com uma galera. A galera vai lutar lá por Jerusalém. Eu vou para fazer comércio. Então, muito comerciante ganhou dinheiro com as cruzadas, porque as cruzadas, de certa forma, reabriram o comércio para o Mediterrâneo Ocidental, né? Para o Mediterrâneo Oriental. Então, o comércio do Mediterrâneo, que estava fechado, por conta da presença, né, de povos muçulmanos ali, os cruzados chegaram a abrir e estabelecer contatos com o pessoal da Índia, com o pessoal da China. É dessa época aí, de rotas comerciais entre Oriente e Ocidente, que a gente tem o Marco Polo, trouxeram a pizza da China para a Itália, trouxeram o macarrão, a bússola, a pólvora, o papel. Então, são muitas as contribuições, né, por conta desse intercâmbio. É claro que quem se deu bem, né, nessa relação de intercâmbio comercial não foi qualquer burguês, foi principalmente o burguês das cidades italianas, das cidades independentes da Itália, chamadas comunas, Gênova, Veneza, Pisa, Florença. Todas essas cidades, né, italianas eram independentes, inclusive em Florença, né, é que morava o Nicolau Maquiavel. Essas cidades independentes é que tinham ali o comércio, né, como principal foco de arrecadação, né, de riquezas. Foi nessa ocasião, isso aí era século XIV para o século XV e tal, que esse contato com o Oriente trouxe uma doença para a qual os europeus não tinham defesa, que é a chegada da peste negra, né, que é, na verdade, né, uma bactéria que infecta as pulgas dos ratos e contaminou os seres humanos, que é, na verdade, né, peste bubônica. A história, portanto, da peste negra está muito relacionada com essas intensas atividades comerciais, que foram um período e tanto, né, de peste negra, foram vários contextos, né, de peste negra em cidades diferentes, e a coisa piorava principalmente durante o verão. Então, se a gente está aí há um ano, né, na nossa pandemia e já desenvolveram uma vacina, foi algo assim muito rápido mesmo, foi um recorde mundial, né? Nunca tinha se produzido uma vacina com tanta velocidade. Lá na Idade Média, na Baixa Idade Média, aquilo ceifou milhares e milhares de pessoas e a doença só passou quando as pessoas adquiriram imunidade depois que os mais fracos morreram, né? Então foi um desastre, né, demográfico na época. Acredita-se que entre 1/4 e 1/5 da população europeia perdeu a vida por causa da peste bubônica. Eles fizeram aquilo, né, que chama-se de imunização de rebanho. Você deixa a tua população pegar, quem viver, viveu, quem morrer, morreu, paciência, e é isso aí, vida que segue, né? Que não dá para a gente pensar isso, né, no mundo de hoje, né, com tanta ciência, com tanto desenvolvimento, a gente aceitar, né, uma lógica desse tipo. Até porque, numa coisa assim, a gente já sabe quem é que morre, né? Quem está mais exposto, né, correndo o risco de pegar o vírus, e quem tem menos recursos para se tratar, né, não tem plano de saúde, não tem nada, não consegue um espaço no SUS para poder ser atendido. Então, a história, né, das epidemias, elas têm esse comportamento muito comum ao longo da história. E, infelizmente, na nossa época, não foi diferente. As cruzadas, elas foram muito pensadas, assim, também com um objetivo prático. Até o século XI, houve muitas invasões na Europa Ocidental, principalmente práticas vikings, né? Povos do norte, povos normandos.
atacavam a Europa Ocidental, saqueavam cidades, criavam transtornos, e quando eles faziam isso, ao fazer esses ataques dessa maneira, criavam um clima de medo. Então, o nobre, né, o guerreiro, ele tinha o que fazer: proteger a cidade, proteger o campo das invasões bárbaras ainda, principalmente dos normandos, entre os séculos 9, 10 e 11. Os normandos é que tinham as práticas vikings, né? Viking não é um povo, é uma prática, né? Ah, vamos, eu sou viking, né? Você está viking, né? Porque você está lá, né, saqueando, porque a essência do povo normando mesmo, dos povos nórdicos, não era saquear e roubar. A essência deles era plantar. Por isso que eles foram para a Europa Ocidental, e até mesmo alguns desses grupos fizeram acordos para conseguir terras e colonizar áreas agricultáveis. Então, não era a essência deles ser um povo dedicado ao saque, à guerra, como muitas vezes isso é apresentado. E as cruzadas foi uma forma de resolver um problema bem prático. Quando as invasões mais violentas diminuíram a partir do século XI, os nobres, dentro da Europa Ocidental, continuavam a praticar guerrinhas entre si, continuavam a fazer guerrinha um com o outro. Então era cristão matando cristão. Foi aí que a igreja ela criou a paz de Deus e a trégua de Deus. Paz de Deus proibia os lugares de se fazer guerra, principalmente campos plantados, né, para não destruir a colheita. E também a igreja definiu a trégua de Deus. A trégua de Deus proibia a época de se fazer guerra. Então não pode fazer guerra na quaresma, não pode fazer guerra em dias santificados. Então havia ali uma preocupação da igreja de tentar diminuir as guerras particulares. Mesmo assim, elas continuavam. Tanto que a cruzada também foi pensada nisso, né? Vamos mandar lá para os muçulmanos esse pessoal que adora guerrear por aqui. Então, manda o cara lá para o Oriente Médio e ele que vai combater os outros por lá. Então, as cruzadas também tinham essa prática, né? Esse objetivo. A Laura comenta ali, um fator contribuinte para a peste negra acabar pode ter sido também a adoção de hábitos de higiene por parte da população, porque antes tinha muito esgoto a céu aberto, essas coisas. E continuou a ter, sabe, Laura? A história, né, do sanitarismo, do tratamento da água, do conhecimento sobre proliferação de doenças, contaminação, ele vai se desenvolver no século XIX apenas. Somente no século XIX é que começa a se pensar medidas sanitárias para combater essas doenças. A sanitarização do mundo, desenvolvimento das primeiras vacinas, ainda feita, né, com o lombo do muar, né, das vacas, por isso vacina, vaca, né, são palavras, né, que são aparentadas, e aí começam a desenvolver as primeiras pesquisas que vão desembocar no século XX com as vacinas e outras medidas profiláticas, né, essa coisa de saber lavar a mão, de cozer os alimentos, essas coisas que todos nós conhecemos hoje são do século XIX para cá. Porque até o século XIX, por exemplo, acreditava-se, né, que as doenças elas saíam, por exemplo, dos defuntos e contaminavam os vivos por miasmas, né, por cheiros. Eles não conheciam, né, o lance da proliferação das bactérias e tal. Mas vocês, né, que estudam muito mais do que eu, né, química, biologia, essas coisas, devem saber melhor disso. Procurem lá a época que viveu o Louis Pasteur, né? Quer dizer, ele viveu, né, numa época de grande descoberta científica, do século XVIII para o século XIX. Então, por mais que a peste negra já fosse conhecida, ela matou, e quem sobreviveu foi quem conseguiu, né, imunizar-se à força, né, porque pegou a doença, sobreviveu e daí não pegou mais, né? Então, não foi feita assim nenhuma medida profilática. Agora, isso não quer dizer que os governos, na época, não tenham adotado certas medidas. Em algumas cidades italianas e na França, ficou definido que se numa casa tivesse alguém doente, ninguém daquela casa poderia sair, nem ninguém de 4 casas ao redor daquela casa. Ou seja, assim que aparecia o caso numa família,
todo mundo se mandava dali porque sabiam que a ordem era isolar e ficar todo mundo em quarentena. Então, daí era a sentença de morte de vez, né? Então, essas eram as medidas na época, né? Então, não tinha um conhecimento científico. Sem falar aquelas coisas de que era castigo divino, aquela bobajaiada toda, que o pessoal falava que era um castigo de Deus, que veio, né, para purgar os pecados e assim por diante. O Vinícius comenta ali, né, professor, a alta densidade demográfica e a falta de alimentos na Europa também foram motivos para as cruzadas? Sim, foram sim, mas principalmente o aumento demográfico. A questão alimentar, né, não era o foco das cruzadas, era um outro tipo de comércio, outros tipos de materiais. Por quê? Porque a comida era muito perecível. Então não era bem para trazer alimentos de fora, mas produzir alimentos, sim, era sempre um problema. Tanto que o europeu, ele resolveu esse problema da crise agrícola criando equipamentos para aumentar a produtividade, como é o caso do arado, né, para revolver a terra, ativar os micro-organismos e aumentar a capacidade fértil da terra. A Isabela, a última pergunta aí, estamos encerrando a nossa aula. A peste negra foi no século XIV. Sim, XIV para o século XV, né? Teve vários surtos nesse período. Como foi chamado esse século? Porque teve várias coisas absurdas. Então, o século XIV, né, a famosa crise do século XIV, coincidiu com a Guerra dos 100 Anos, além da Grande Fome, por conta de intempéries climáticas gravíssimas. Aconteceu nessa época também uma série de revoltas camponesas, chamadas de jacqueries, e tivemos também a peste negra. Então, são 4 eventos aí, né? Peste negra, fome, Guerra dos 100 Anos e revoltas camponesas, que fecham, né, esse século de crise generalizada, que a gente vai estudar na próxima aula de História. O André, professor, pensando na UFPR, eles costumam colocar algo específico sobre esse tema? Cruzar? Sim, eles colocam textos, né? E pedem para você interpretar sobre que época que é. Então você vai lá ler o texto, de repente é um texto do Papa dizendo que é para lutar, né? Porque Deus quer, né? Deus vult, né? Deus quer. Deus quer que você vá lá e combata os muçulmanos. E daí você olha a data, você olha o estilo do texto, você logo saca que é um tipo de justificativa religiosa para as cruzadas, beleza? Moçada, a gente vai aí, né, fazer a nossa segunda aula, que vocês vão ter. Terceira aula, estou de volta, nesse mesmo link aí. Já voltamos, beleza? Até logo, pessoal. Aí vai ser Filosofia, a obra da Hannah Arendt. Valeu, Vinícius, até logo.